A aula de hoje é sobre termodinâmica. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre com vocês é definir o significado da palavra, tá? A palavra termodinâmica, né? Termo vem de calor, né? E dinâmica significa o quê? Dinâmica significa ímpeto, movimento, que vai provocar um movimento. Então, a termodinâmica é a área da física que vai trabalhar transformações de estado. E o objeto de estudo é principalmente os gases, a gente chama de gases ideais. Se eu vou estudar o que são gases ideais, eu primeiro preciso definir o que são, o que é esse tal de gás ideal, o que é a física considera gás ideal. Então, gás ideal é uma substância que está no terceiro estado físico da matéria, que é o estado de maior energia. Lembra que nós estudamos na nossa última aula, estados físicos da matéria? Então, o gás é uma substância que está no estado de vapor de uma substância que está acima da temperatura crítica. O que é a temperatura crítica? É a temperatura que a substância se transforma em gás, que se transforma em vapor. Por exemplo, a água, para estar no estado de vapor, tem que estar acima dos 100 graus Celsius, a pressão normal, tá? A pressão atmosférica. Ok? E aí, cada substância vai ter uma temperatura crítica. Se eu conseguir, eu coloco uma tabelinha aqui, ó, informando algumas temperaturas críticas para vocês entenderem quais substâncias, né, que temperatura que elas precisam estar para que a temperatura delas seja considerada crítica. Ok? Qualquer substância nesse estado físico chamado de vapor ou chamado de gás, ela é um gás, qualquer gás. Mas ela é ideal? Não necessariamente. Para que essa substância seja considerada um gás ideal, ela tem que ter algumas características, tá? Então, ó, gás ideal ou gás perfeito, ela é um gás, uma substância utilizada como modelo para a física, tá? Ó, muito importante isso daqui, ó. Ela tem que ser, né, ela é um modelo quando ela é submetida a baixas pressões e altas temperaturas, tá? Grife isso daí, que isso daí aparece bastante. Perguntas de múltipla escolha, principalmente em prova. Então, vamos lá. Quais são as características? Eu vou explicar cada uma delas para vocês, porque eu coloco resumido aqui para não ficar muito grande quando vocês vão passar para o caderno, certo? Então, eu vou explicar para vocês cada uma dessas características aqui. Então, um gás ideal ou gás perfeito, que é a mesma coisa, vai aparecer lá no enunciado. Um gás ideal, um gás perfeito. E aí, vocês já sabem que é esse gás usado como modelo. Um gás ideal ou um gás perfeito, ele tem, as suas moléculas têm essas 4 características aqui. Então, um gás ele é constituído de moléculas. O que são moléculas? A união de 2 ou mais átomos. Com exceção dos gases nobres, que são aqueles últimos que aparecem lá na tabela periódica, né? Todos os outros gases são formados de moléculas. Os gases nobres são formados de apenas um tipo de átomo, né? Que são gases monoatômicos. Os outros são moléculas de diferentes átomos. As moléculas, então, desse gás perfeito ou gás ideal têm as seguintes características. Se movem ao acaso, ou seja, está em movimento completamente desorganizado dentro do recipiente que esse gás ocupa, tá? Então, as moléculas estão em movimento caótico ou desorganizado, ou isso daqui, ó, se movem ao acaso. Segundo, não exercem ações mútuas, ou seja, não vou ter paração e reação, não vou ter ação da gravidade, então eu não tenho mais que me preocupar com essas forças, tá? Então não exercem paração e reação uma com as outras, nem com o recipiente. Possui volume próprio desprezível, ou seja, eu não vou considerar o volume da molécula, mas eu vou considerar o volume do recipiente que esse gás ocupa. Então, se eu coloco um gás em um recipiente com 2 metros cúbicos, aquele gás vai ter 2 metros cúbicos de volume. Se eu pego esse mesmo gás que estava contido num recipiente de 2 metros cúbicos e transfiro para um recipiente de 1 metro cúbico, ele passa a ter 1 metro cúbico. Tá? Então, o volume do gás é o volume do recipiente que ele ocupa, ok? E a última aqui, ó, colidem elasticamente entre si e com as paredes do recipiente. Ou seja, na colisão, né, no choque entre uma molécula e outra, entre uma molécula e o recipiente, não existe perda de energia, tá? Então, a energia se conserva. Então, eu não vou ter que me preocupar também
com a perda de energia na colisão. Então, isso é um gás modelo, um gás ideal, que eu não preciso me preocupar com força gravitacional, não preciso me preocupar com paração e reação, não preciso me preocupar com perda energética na colisão, que não preciso me preocupar com o volume de cada molécula, e sim com o volume do todo, né, do gás como um todo. Então, esse é o gás que a gente considera como ideal ou perfeito, tá? Depende do exercício. Eu uso gás ideal, mas tem livro que utiliza gás perfeito, ok? Então, essas são as características de um gás considerado como modelo, ou gás ideal ou gás perfeito, tá? Então, essas são as 4 características. O que vai definir, então, o estado de um gás ideal? O estado de um gás ideal, O que vai definir, então, o estado de um gás ideal? O estado de um gás ideal vai ser definido por 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. Vamos relembrar o que é grandeza, então? Grandeza é uma medida, tá? É algo que eu estou medindo. Então, pressão. O que é a pressão? É a força dividido pela área. A pressão, ela pode ser dada tanto em ATM, quanto em Pascal, quanto em newtons por metro quadrado. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas grandezas aí. Volume, então, é o espaço tridimensional ocupado pela substância, tá? Ou pela matéria. Então, ele vai ser dado pelas unidades de medida de metros cúbicos, centímetros cúbicos, tá? Litros também é utilizado, em mililitros, que é o ml, e assim por diante. E a outra grandeza que define o estado de um gás ideal é a temperatura, tá? Que a gente já viu o que é temperatura, o grau de agitação das moléculas. Representado pelo grau Celsius, pelo Kelvin. Eu não posso utilizar a temperatura em nenhuma outra unidade de medida que não seja Kelvin, porque a temperatura, para a temperatura no Sistema Internacional de Unidades, ok? Todos esses processos, o estado de um gás vai estar envolvido com troca de calor. Então, o estado de um gás ideal vai ser definido pela pressão, pelo volume e pela temperatura, em processos que envolvem calor, tá? Troca de calor ou quantidade de calor, ou seja, processos que envolvem troca de energia, certo? A primeira lei que nós vamos estudar aqui, então, na termodinâmica, é a Lei Geral dos Gases. O que é a Lei Geral dos Gases? Quando um gás ideal sofre uma transformação, o que é uma transformação? O que a gente vai definir como transformação termodinâmica? É a mudança de estado de um gás, tá? Então, ele estava no estado. O que é o estado? Definido pela pressão que ele está, pelo volume que ele ocupa e pela temperatura, tá, do gás. Quando ele sofre alteração em um dos três, nos 3 ou em 2 dos 3, ele sofre uma transformação de estado ou uma transformação termodinâmica. Então, ele estava no estado inicial, lembra, né? Bem desses termos aqui, ele estava no estado inicial e foi para o estado final. Como ele mudou o seu estado, ele vai sofrer alteração em uma das grandezas, em 2 dessas grandezas ou em todas elas. Na pressão, representado pela letra P minúsculo, no volume, representado pela letra V maiúsculo, e na temperatura, representado pela letra T maiúsculo. De forma que a massa, né, a quantidade de matéria que aquele gás possui permanece constante e a quantidade de matéria que ele possui também permanece constante. Aqui na termodinâmica, a gente vai utilizar muitos conceitos que vocês já viram na química ou estão vendo em química, tá? Que é o número de massa molar, que é o número de mols, que é a massa molar. Então, quando a gente for trabalhar esses termos, eu dou uma revisada com vocês lá da química, tá? Por que a gente vai estudar muito esses termos? Porque aqui a gente está estudando a físico-química. Na física, a gente não estuda a parte da química. O que é a química? É quando há mudança na substância, né? Era uma substância e vai se transformar em outra. Na transformação física, é só uma transformação estrutural, tá? Então, o que é uma transformação física? Uma transformação física, ele vai sofrer apenas mudança na sua estrutura. E ele não sofre mudança na matéria em si, na molécula, na quantidade de moléculas, tá? Ele não sofre esse tipo de alteração, certo? Depois a gente define um pouco mais das grandezas que a gente vai trabalhar aqui, que vocês já viram ou estão vendo em química. Se a massa e a matéria não se alteram, então a gente pode dizer que o estado de um gás ideal se conserva, ou seja,
tudo que ele tinha antes, ele vai ter depois. Então, o estado inicial de um gás vai ser igual ao estado final de um gás. Então, ele sofre mudança em uma das grandezas à medida que o todo continue como estava. Quando eu multiplico a pressão pelo volume e divido a temperatura, no estado final tem que ser exatamente igual à multiplicação da pressão inicial, do volume inicial e a divisão pela temperatura inicial. Essa proporção se mantém constante. Isso aqui é a lei geral dos gases. Para facilitar, que eu coloquei a legenda para vocês, né, das unidades de medida, ó, pressão, eu vou utilizar as unidades de medida de ATM, newtons por metro quadrado ou pascal. Quando tiver que transformar, o exercício traz para vocês, tá, essa unidade de transformação. O volume aqui no Sistema Internacional de Unidades é metros cúbicos, mas pode vir no enunciado litros, centímetros cúbicos ou mililitros. Quando tiver que transformar, o exercício vai trazer outro fator de transformação para vocês, ok? Já a temperatura é sempre Kelvin. Se tiver em graus Celsius, tem que transformar para Kelvin. Se tiver em graus Fahrenheit, tem que transformar para Kelvin. Eu não posso utilizar outra unidade de medida que não seja Kelvin, ok? Tá vendo que as grandezas aqui são as mesmas, só muda que aqui é tudo final, sem nada embaixo é final, e com a bolinha embaixo é inicial. Pra gente decorar essa fórmula aqui é o PVT, Pó-Votó. PVT, Pó-Votó. Tanto faz a ordem. Se eu colocar o Pó-Votó do lado de cá e o PVT do lado de lá, vai ficar igual, não vai mudar. Desde que todos os valores iniciais estejam de um lado e todos os valores finais estejam do outro. A ordem, que lado que eu vou escrever cada uma, tanto faz, ok? Então, daqui a pouco eu volto para responder o exemplo.